Ora, cá estamos nós mais uma vez para o nosso Contrafatos Não há argumentos. e hoje vamos falar sobre um tópico aqui que acho que afeta todos nós. Confuso. Trânsito em Toronto. Ai. Estás pronto para falar sobre o trânsito? No que é que a gente se vai meter? Epá, não sei. Olha, desde já digo-vos que este podcast nós vamos apresentar aqui alguns fatos. E vamos apresentar. Tu trouxeste o teu, eu não trouxe fato hoje, mas factos sobre o trânsito em Toronto. E queremos ver realmente a vossa resposta, reação ou frustração, talvez, sobre o trânsito da nossa cidade, que há quem diga que não está lá grande coisa. E acho que é uma grande parte das pessoas. Eu antes queria fazer uma declaração que é: eu estou a gravar isto sob protesto porque ele não traz fato, não, quer dizer, eu estou aqui obrigado a estar de pescoço apertado e há gente que vem na desportiva bem dispostos, não é? Há o lado Pronto, mais okay. ao de leve da parte de negócio, que sou eu. Vamos à coisa mais séria então. Vamos lá à coisa mais séria. Portanto, temos aqui logo a primeira folhinha que nós temos aqui à nossa frente só fala-nos que o título, eu vou ler o título, ok? Vou ler o título só para vocês gostarem disto. Trânsito em Toronto piorou até 230%. E isto só devido às obras na Gardner Expressway. Embora isto É um problema e já aumentou 230%. Sim. Epá, isto, antes de prosseguirmos aqui com tudo isto, nós em off, aliás, quando tu chegaste aqui, falaste, tu vens de Brampton? Bradford, digo, desculpa, é tudo a mesma coisa. Eu para não me sou um espetáculo. E disseste que levaste 1h30 aqui a chegar. 1h20 e tal, não chegou 1h30, mas para ser rigoroso, mas foi isso. O que, enfim, já não é novidade e já tenho feito bem melhor que isso, ou seja, mais tempo. Quando nós começamos a pôr, bem melhor ou não. Quando começamos a pôr mas a minha questão agora é esta: tu já fazes esse trajeto há bastante tempo, piorou muito nos últimos anos? Eu diria para aqui, se calhar também não piorou 15 minutos no trajeto de 1h30 ou 20 é considerável. Claro. E eu vim precisamente hoje, eu levantei-me às 6, saí às 6:45, para aí, estava cá quase às 8 e tal, 8h10 ou qualquer coisa. E realmente lembro-me de vir também, até para outro programa na altura, para ir uma estação de rádio mais ou menos a essa altura, e demoraria 1h10, 1h15, e era um bocadinho mais lá para baixo, é verdade. Pois, isto e portanto, isto vem demonstrar que realmente o trânsito aqui em Toronto está a ficar uma lástima. Aliás, somos considerados das cidades mais... Essa que tu vais dizer para mim é uma surpresa. É uma das piores cidades neste momento. Porque eu não vivo em Toronto, se calhar, por isso é que é surpresa ou não. Embora eu ando por aí muita vez. Mas pronto, olha, vamos só resumir aqui um bocadinho de quais são os problemas que existem aqui em Toronto. É óbvio, esta notícia fala-nos da Gardner Expressway, que está neste momento e irá continuar em obras. Portanto, eles começaram as obras de restauração, de reabilitação desta Gardner Expressway já em 2024. E realmente é impressionante que diz aqui a notícia que, por exemplo, havia um trajeto de 23 a 25 minutos na altura, hoje em dia leva tipo 38 a 40 minutos, portanto está quase basicamente a duplicar o tempo de viagem. Sim, quando eu venho lá debaixo do escritório noto para a cidade, noto realmente que o tempo está cada vez a crescer mais. Embora aqui, deixa-me dar-te uma nota também, vamos lá interromper isto. Claro. A dar-te uma nota que é assim: desde que estas obras tenham um sucesso efetivo, ou seja, que resolvam problemas ou que ajudem a resolver problemas de trânsito, também não há muito como evitar. Aqui estamos a falar concretamente de uma obra que supostamente era necessária. Tinha que ser feita, não é? E até que ser feita, há constrangimentos, obviamente, durante a fase de construção. O que me confunde muito, e vocês aí em casa digam-me também a vossa opinião, é a falta de planeamento, a falta de visão, planeamento para os próximos anos, numa cidade como Toronto. É uma cidade relativamente nova, se formos a comparar com cidades, por exemplo, na Europa. Por exemplo, se olharmos para uma Lisboa, para o Porto, em que são cidades muito antigas, em que na altura em que foram construídas as estradas não estavam a pensar no trânsito que temos hoje em dia... até a morfologia do terreno é diferente. Completamente diferente. Que exista hoje nessas cidades, Paris, tudo mais,
eu até entendo, porque são cidades muito antigas. Mas agora, uma cidade como Toronto, que já podia fazer a previsão de epá, vamos ter mais trânsito, olhar para o crescimento da cidade, da população e tudo mais, e estarmos a chegar nesta altura a um problema que temos aqui de estradas e de não haver espaço suficiente para todos os transportes, custa-me que não tenha havido um planeamento melhor nesta cidade. A mim custa-me que acho que continua a não haver. E continua, exatamente. Já foram feitos disparates, pode-se dizer que não se fez isso, houve aqui uma falta de atenção a esta temática e que agora não há como resolvê-la, entre aspas. Epá, mas uma das questões que eu levanto, voltando, eu estou cá para, como vocês sabem, para lançar a confusão no podcast, organizada na minha vida profissional, mas uma coisa que mete confusão e que tenho visto aí é a quantidade de edifícios em altura continuam a ser construídos. Exato. Nós estamos aqui a falar de uma série, ainda não falámos se calhar de uma série de soluções, de problemas e eventuais soluções. Tu estás aí muito bem a levantar, ninguém pensou nisto, porque se tivesse pensado não estávamos onde estamos. Exato. Mas não continua a não pensar, porque tantos edifícios que eu vejo aí a ser construídos na cidade, com 10 andares, ou 8 ou 6 ou 18, não interessa, eu digo, onde é que vai esta gente toda? Esta gente nem... cria-se umas garagens por baixo, ok, são mais 50 carros por edifício. Mas Meu isso, Deus, o que é que depois vamos volta-se fazer? àquela questão que foi levantada aí há tempos, em que andavam a dizer que estamos a construir neste momento as tais... agora esqueço-me o termo que eles tinham para esse tipo de projeto, que é quase que mini cidades dentro da cidade ou por outra estão a construir esses tais prédios em que tens a parte residencial, tens a parte comercial, tens a parte que faz com que a pessoa nem saia do prédio. Havia muitas pessoas que estavam contra isso porque dizem não é, o ser humano não é suposto viver no mesmo prédio, trabalhar no mesmo prédio, ir às compras no mesmo prédio. Sim, pode ser muito fácil e ser teoricamente mais interessante, mas é o que tu dizes. Mas e agora, e se eu quiser sair dali para ir, por exemplo, Toronto para Mississauga? Nos edifícios que continuam a crescer como cogumelos, quer dizer, e eu não vejo isso por muito, e lá está. Há falta de planeamento, ok, em vez de 2 faixas devia ter 3, em vez de ter 4, pensas isto tudo e de repente constróis e metes mais 100 mil pessoas na cidade e dizes assim, então pois a pessoa até pensou bem há 3 ou 4 anos, mas entretanto não parou de crescer, e eu acho que isso tem muito a ver com a condição humana neste momento, de que o crescimento é tudo, em termos económicos, em termos políticos, as pessoas votam porque as coisas cresceram, nós temos um crescimento contínuo de tudo, na nossa qualidade de vida, E, portanto, as cidades deixam de, se têm 2 milhões, querem ter 3 milhões a pagar, os governos das cidades querem ter mais atividade, trazer mais gente. Se calhar não, se calhar tem que parar e dizer assim, ok, Toronto cresceu até onde pode crescer, vamos crescer à volta de Toronto, ainda que se perca a tal influência. Pois, porque esta coisa das obras e de construírem os tais prédios que tu estás a falar, sim, é uma solução a nível populacional. Por exemplo, podes colocar mais gente dentro daqueles quilómetros quadrados, tudo muito bem, mas e tudo o resto que vem com isso, não é? Tudo o resto. Portanto, isto não é bem uma solução, porque eu acho que até estás a piorar a vida de uma cidade. Completamente. Nós temos aqui que nós falamos, a gente de vez em quando falámos da questão, por exemplo, das entregas serem feitas, uma das soluções serem feitas fora do horário normal. Podemos já falar sobre isso, algumas das soluções. Agora imagina, se calhar falei isto muito rápido, não se entendeu, mas aquilo que a gente estava a pensar era, uma das soluções que se aponta era que aquelas entregas rápidas podem ser feitas em horário, beneficiar aqueles que fizerem essas entregas em horário não normal laboral. Sim. Portanto, horário noturno. Agora imagina, colocas um prédio com mais 50 habitações e são mais 50 pessoas a comprar por aqueles meios que a gente depois sabe. vai ser aquela hora que é mais barato, que depois vais acabar por piorar essa hora, porque quando ela estava mais livre estava ok, mas agora vais ter lá os caminhões todos alinhados para fazer as entregas, que vai criar novamente mais problemas de trânsito. Claro, tens Nova Iorque, era conhecido como a cidade que não dorme, não é? Portanto, mesmo durante a noite tinha atividade quase como que de dia, mas é isso que se quer para a cidade de Toronto ou para as grandes cidades? Eu penso que não. Bom, Sandro, e já agora temos que aqui pôr uma coisa importante no ar que vamos já esquecer. Então, diz lá.
É que o Tavra Foods é o sítio ideal para ir fazer as compras da semana, sabias? E eles até têm produtos importados de Portugal. Concordo, é um sítio espetacular. É verdade, o Paulo Tavra, que eu já conheço há muitos anos, ele realmente tem estado a colocar muito trabalhinho naquela loja, está espetacular. É uma das melhores lojas da nossa comunidade. E agora, com a adição ali do Três Castelos, ainda ficou melhor. Sim, senhora. Três Castelos, quer dizer, tu fazes as compras, depois vais para a secção dos Três Castelos, tomas um café, comes produtos ou... Cafezinho, um lanche, Produto seja aquilo que for português. ali, mesmo ao estilo português, exatamente. Muito bem. Cá está, agora já sabes onde é que podes ir fazer as tuas compras. E, e se quiseres mais alguma informação, podes ir até ao tavra.ca, que é onde eles têm lá as informações todas dos locais e tudo mais. Ok, combinado. Vamos lá acabar este podcast? Lá terá que ser. Vamos lá embora. Portanto, um dos fatores aqui que temos neste artigo que eu tirei é que esta congestão de trânsito na cidade de Toronto, segundo o relatório feito pelo Toronto Region Board of Trade, diz que custa cerca de 44 mil milhões de dólares à cidade, à economia da cidade. E claro está, isto está diretamente relacionado com a má gestão e o mau planeamento da cidade de Toronto, que eu concordo plenamente. Basta nós conduzirmos 20 minutos no meio da cidade para ter a percepção de que isto não está certo. E algumas das recomendações que Antes eles... das recomendações, peço desculpa para te interromper. Interrompe, ok? que é o teu... A propósito disso, e nós também acho que vamos falar, ou temos aqui outra página sobre isso, a tal questão de fechar as vias para as esplanadas. Como é que, a meu ver, e parece que a ti também, pelo que tu disseste, como é que com estes problemas todos, não é? Problema de gestão, planeamento e gestão. Como é que alguém autoriza que agora se interrompam estradas para pôr uma esplanada onde não está, se calhar tem 20 lugares e estão lá 2 pessoas? Exatamente. Porque há 18 que dizem assim, eu não me vou meter ali que ainda levo com o carro em cima. Exatamente, Não é? que é uma das recomendações que estão aqui para solucionar este problema que estamos a ter. É de facto, o primeiro é logo reduzir as ciclovias e as esplanadas do TIO. Portanto, Como é óbvio. vamos solucionar com um problema que eles próprios trouxeram. Exatamente. Portanto, isto é caricato, né? Só numa cidade de doidos é que se vê estas coisas. Quer dizer, vamos criar mais um problema para depois tentar solucionar esse problema retirando o problema que acabámos de criar. Bem, em termos de Isto é gestão, doidos, não é? se solucionares o problema que criaste junto a uma altura Não, de eleições, mas voltas é ao ótimo. mesmo. Não, mas em termos eleitorais, criaste um problema hoje. Mas vens com a solução junto de um período de eleições, se calhar estamos Mas aqui a perder qualquer coisa. Isto é o conceito de doideira, não é? Isto não faz completamente. sentido nenhum. Mas vamos agora falar um bocadinho sobre ciclovias, né? Estão aqui a dizer, reduzir ciclovias. O primeiro ponto é porque que raio é que nós temos ciclovias no meio das estradas principais da cidade de Toronto? Pois. Não me faz sentido. Como tens, desde... Mas essa teoria é de que andem mais de bicicleta e menos de carro. Está muito bem. Porque dás condições às pessoas que andam de bicicleta de ter... E, portanto, se tirares as ciclovias, essa gente toda vai ter que vir de carro. É um problema. Não, ok, cá está, e agora isto vai parecer um bocadinho off, mas eu sou a favor de ciclovias. Eu não sou a favor das ciclovias nas estradas principais de acesso à cidade. Ok, faz sentido. Isso é que está errado. Porque tu vês, e pronto, não sei, temos pessoas... Eu não a vivo ver- cá, né? Portanto, estou à vontade. eu queria para dizer, mandar umas postas pescadas. temos algumas pessoas que não vivem em Toronto e não estão a par das ruas que eu vou mencionar, mas, por exemplo, ruas como a Eglinton, tens ruas como a Bloor, tens ruas como a Jane. Pá, são ruas de acesso a esta cidade que, na altura, há uns anos atrás, tinham 2 faixas para cada lado, que hoje em dia estão reduzidas para uma faixa, porque a outra faixa foi reduzida para ter lá agora uma ciclovia. Mas não tens para nada ainda nessas, não? Já lá vamos às esplanadas, eu só estou a falar nas ciclovias neste momento. E agora, o que é que acontece? Quer dizer, temos mais carros na estrada, mais população e reduz-se. Isto é doidos. Quer dizer, eu não trabalho para a Câmara Municipal e se calhar sou ignorante nestas coisas, mas se a população está a crescer e tu tiras Obviamente. mais uma faixa para as pessoas poderem deslocar, eu acho que vais criar mais congestão. Se calhar vai, Que é não? o que se está a passar aqui. E depois agora vamos aí a mais outro ponto. Mas o que é que fará com que quem tem a responsabilidade de gerir estas coisas, por exemplo, não pense nisso ou tenha pensado e acha que vale a pena A ciclovia?
Sim, vale a pena. A mudança? A mudança. Portanto, nós achamos que não. Eu não consigo entender. É a minha pergunta e que fica no ar. E se vocês conhecem alguém, ou se vocês próprios que estão a ver isto trabalham na Câmara neste ramo, digam alguma coisa, porque eu tenho uma enorme curiosidade de saber qual é o objetivo de tirar uma faixa de rodagem e dizer que epá, é para sermos mais a favor do ambiente. Meus amigos, se é essa a questão, não é. A teoria pode ser a que eu te disse. Vem toda a gente de bicicleta. Mas ninguém vem também de bicicleta a 10 km ao quilómetro. Bem, ninguém vem. Há pessoas que vêm, eu acho que, Alexandre, vivemos numa cidade de Toronto onde tipo 4 meses ou 5 não podes andar de bicicleta. Okay. Há malucos que andam de bicicleta o ano todo e parabéns, levem a medalha, acho que fazem muito bem. Mas andares de bicicleta no verão com 20 graus negativos, se calhar não é a solução no inverno, desculpa, não é a solução mais apropriada. E mesmo hoje em dia, tu vais, eu gostava de ver quem quer que seja que planeou isto, que se sentasse ao lado destas ciclovias e com um contador para ver quantas bicicletas lá passam. Pois. E fazer uma percentagem de, ok, vamos supor, até pode ser uma ciclovia que passa lá muita gente, 100 bicicletas à hora, duvido. Quantos carros e pessoas não passariam naquela mesma via se tivesse para os automóveis, não é? Eu continuo a dizer, a minha, e eu não vivo em Toronto e portanto sou suspeito, mas é assim, eu continuo a dizer que com os crescimentos que se incentivam nas grandes cidades, isto é uma situação que é impossível resolver. Ok, pode ser esquemoteada com... Não, é fácil resolver em termos de ciclovias, eu acho que é fácil resolver, basta olhares para um mapa de Toronto e dizer assim, existem muitas ruas paralelas, nós temos aqui algumas aqui à volta, tipo a Choque, eles fizeram isso, em que são ruas secundárias, em que criaram realmente ali uma faixa, para as bicicletas. Epá, 100%, eu aí concordo 100%. E nós, se tu olhares, o Toronto é na grande parte, tem ruas paralelas. Sim, não é assim tão difícil, não é como, por exemplo, em Lisboa, que as ruas dão para ali, fazem uns 8 e é complicado o quê. Não, nós temos aqui as ruas que são paralelas, ponham isto nas ruas secundárias. Basta olharem para o mapa e tentar, utilizem a inteligência artificial, se calhar... essa eu ia dizer essa. Agora fiquei chateado. Eu ia dizer essa, lembrei-me aqui, deixa eu falar, que eu vou dizer, e por que não se utilizar a inteligência artificial? É uma solução, não é? Para ajudar a resolver esses problemas. Está aqui o mapa de Toronto, as ruas para que lado daquelas andam e não sei o quê. Inteligência artificial faz aqui um esquema fora das ruas principais e resolve o problema. Até na gestão dos sinais é algo que eu não percebo, os sinais de trânsito luminosos, é algo que eu não percebo, que ainda não tínhamos chegado aí, numa altura em que já se faz tanta coisa incrível na inteligência artificial, que ainda não se tenha chegado ao ponto de se conseguir introduzir a inteligência artificial nesse sistema e os sinais abrirem conforme os congestionamentos e... Exatamente. Custa-me entender que eu acho que em Nova Iorque, e posso estar errado, eu não trouxe a pesquisa aqui, mas eu acho que em Nova Iorque o sistema de luzes está realmente... Já começa a ser... Não sei se é através de inteligência artificial ou não, mas sei que existe um comando diferente e eles têm uma central em que eles conseguem realmente controlar as luzes consoante o trânsito, o que faz todo sentido. E adicionar, e cá está, isto é a utilização da inteligência artificial no bom sentido, porque isso ajuda o fluxo do trânsito. Por exemplo, e a inteligência artificial, e se calhar nem é preciso ir tão longe, já se faz isso em cidades, se calhar há exemplos que se deviam e procurar por esse mundo fora de boa gestão de tráfego, de trânsito em determinadas cidades, mas por exemplo também colocar avisos, a inteligência artificial facilmente, se há um congestionamento aqui, diz ok, faz o GPS. Exatamente, o Waze já nos faz isso. Faz essas soluções e tornar isso mais efetivo em termos de cidade, ok. Não sei. Ok, vamos só aqui ler muito rapidamente as recomendações que nos estão ditas. Portanto, aqui a primeira foi as ciclovias e as esplanadas. As esplanadas é realmente uma coisa... Cá está. Não havia necessidade, como se dizia. Colocaram este Café TO. O que é o Café TO? Para aqueles que não vivem aqui em Toronto, o Café TO é um programa que foi iniciado pela Câmara Municipal e isto foi durante a pandemia, em que para incentivar as pessoas a consumirem, a voltarem aos cafés e aos restaurantes, eles decidiram que poderiam ocupar uma das faixas de certas ruas, St. Clair, por exemplo, e colocar uma barreira e assim haver e adicionar um espaço para poderem colocar 2 ou 3, ou seja lá quais forem a quantidade de mesas, para as pessoas se sentarem ao ar livre. Cá está, isto por causa da pandemia, estarem cá fora,
e assim ajudar os negócios a continuarem a faturar alguma coisa. Voltaram a trazer isso outra vez, fora da pandemia, sem necessidade nenhuma, a meu ver. Pois. Sem necessidade nenhuma. Porquê? Porque eu acho que hoje em dia os lugares que as pessoas têm nos próprios estabelecimentos chega e sobra, na maior parte dos casos. Eu, como utente desses lugares, eu nunca iria para uma esplanada que fica literalmente na estrada. Pois. Epá, Para mamar aqueles já chega, não é? De poluição. Acho uma estupidez e agora o basilis da questão aqui é que estamos a congestionar mais uma vez, estamos a criar mais um problema. E o que é interessante, e eu até fiz aqui uma nota, é que do ano passado para este ano, para além disto ser uma porcaria, a cidade de Toronto ainda aumentou as taxas que eles estão a levar aos próprios... Portanto, isto agora já nem é a solução. Nem é solução para lado nenhum. E é contraditório, tu incentivas uma coisa, a criação de uma coisa e a seguir, no ano a seguir aumentas brutalmente as taxas. Portanto, dá a impressão que isto até foi criado. Que se lixe o trânsito, desculpem a expressão, que se lixe o trânsito, a gente vai arranjar aqui um sistema que hoje cobramos 100 e para começamos a cobrar 1000. Isto é ridículo. É ridículo. Outra solução, criar rotas conectoras principais para que em caso de interrupções de tráfego seja redistribuído eficientemente. Eu acho que isto não é uma solução, isto é um sonho. Yeah. Não existe. Em Toronto as ruas estão todas ocupadas, isto é impossível. Eu dou-te um exemplo. Por exemplo, quando nós gravamos aqui à tarde e eu saio às 4 horas ou o que for assim, por exemplo, o GPS dá-me 2 ou 3 soluções. Eu escolho, há que escolher o tempo que demora, por exemplo, a 1h40, ou 1h42, ou não há solução. Vale a pena, e quando eu invento e digo assim, espera aí, eu sou mais perto que este tipo, e vou por aqui, porque a gente está ali, a rua está ali, entro por ali, chego lá. Pronto. Está tudo. Todos nós já passámos por isso, Alexandre. Todos nós já Portanto, Portanto, esta solução para mim não é uma solução. Isto é um sonho. Está aqui. Outro ponto é proibir estacionamento nas ruas principais, especialmente em horários de pico, incentivando o uso a parques fora da via. Eu acho que isto já se faz. Portanto, isto não é uma solução. Cá está, mais areia para os olhos. Oferecer incentivos para entregas fora de horários, que foi aquilo que tu disseste, para reduzir o tráfego nos momentos de maior movimento. Concordo e não concordo. Concordo que talvez na altura, naquelas horas de maior movimento de entrada e saída da cidade, evitar as tais entregas porque nós sabemos muito bem que eles param o caminhão na rua para ir entregar, cá está, há logo problemas. Neste caso, sim, não sei até que ponto é que seria uma solução para a noite, não sei se calhar vamos estar vão dizer que já não consigo dormir porque agora eles entregam à noite e fazem pipi, fazer marcha atrás às 2 da manhã e eu acordo, portanto... Isto não é uma tarefa fácil. Esta aqui, até em off estávamos aqui a falar que tu nem estavas a perceber muito bem e depois eu tive que te clarificar porque tu estavas completamente off com estas coisas. Há pessoas inteligentes, já viram? Pessoas que vivem fora de Toronto, é assim que é isto que acontece quando as pessoas não vivem aqui em Toronto. Que é os custos, ajustar os custos de encerramento das faixas durante as obras. O que é que isto é? Portanto, quando há uma obra aqui no meio de Toronto, normalmente as obras têm que fechar às vezes uma faixa para que caminhões possam entrar e todas essas coisas. Neste momento a cidade de Toronto está a levar $37,000 por mês por cada faixa que é fechada. Mas, no entanto, este Toronto Regional Board of Trade, coisas mais longas, afirma que o impacto real na economia é cerca de 1,7 milhões por mês. Cá está, não faz sentido. Mas pronto. E eu também não sei como é que eles estão a ir buscar estes números, qual é o impacto. Então, e olha lá, e depois eles em vez de 37 mil vão levar a 150 mil, porque isto custa 1,7 milhões, portanto eles têm que aumentar muito. E depois os senhores das obras vão dizer: agora aumentaram 150 mil os custos para fechar a estrada, então quer dizer que eu vou ter que repercutir esses preços nos clientes e as casas ou as obras que a gente anda a fazer vão custar mais X. E portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Eu volto a dizer. Continuo a achar que isto é um problema de super difícil resolução e nem os mais inteligentes vão arranjar solução porque para mim a única solução é não meter cá mais gente dentro. Isso pode passar, por exemplo, também por o governo dar o exemplo de tirar, sei lá, instalações, câmaras, não sei o quê, do centro, tudo que seja governamental e até provincial, também há coisas provinciais cá em baixo, que passe para zonas periféricas. E, portanto, exato, eles próprios incentivarem o descongestionamento. Repara, em 2013 eu fazia, por razões profissionais, a 407, muito de Mississauga até a 400. E eu vinha sozinho, entre aspas. Exato. Às 5 horas, hora de ponta, eu vinha sozinho.
Portanto, eu vim, havia a estar tal, e eu digo isto quando passo com a minha mulher na 407 em horas de ponta, e digo, acho que só disse ainda umas 10 mil vezes, já te disse, epá, eu quando fazia isto em 2013, isto não havia aqui carros, é impressionante, até se dizia assim, para que construir uma coisa destas se os carros não vêm por aqui? E ela disse, já disseste isso, mas é uma coisa que me impressiona a diferença entre 2013 e agora, seja a hora que tu passares na 407 neste trajeto, que mais para longe pode não ter tanta gente. Epá, não é uma 401, obviamente, Sim, mas tem muito trânsito. As linhas já têm todas trânsito. Quanto é que, se ainda te recordas, quanto é que ficava a nível de custo de Mississauga até... Não me lembro por acaso. Eu tenho lá que eu guardo tudo, mas tenho os tratos da 407. Okay, é interessante ver, porque o que Aumentou eu acho... brutalmente. Mas ao mesmo tempo, o que eu acho e o porquê é que agora há mais gente lá é que as pessoas chegaram à conclusão que, epá, embora seja caro pagar, qual é o teu custo de tempo, o valor do teu tempo, se calhar se pões isso em perspectiva. Saúde mental, e é isso que eu faço, não é? Eu faço muito a 407 em trajetos pequenos, não tanto para Mississauga agora, mas uso muito a 427 quando deixo e quando subo, e prefiro pagar aqueles $4, dependendo da hora, $4 ou 3 e tal ou 5, porque me poupa, sei lá, 15, 20 minutos de viagem, porque me poupa a cabeça e acabo de poupar o carro, porque eu até posso pagar mais $4 de viagem, mas não ando a travar Sim, e se calhar de metro até, a metro. se formos olhar para a gasolina que se gasta e tudo mais. E portanto vale a pena. Eu acho que é isso que as pessoas entenderam, e agora realmente a 460. E portanto, essa mudança tem a ver com as pessoas que utilizam, e eu acho que a cidade, ok, podes fazer isto tudo. Epá, não vai mudar enquanto não houver uma gestão dedicada a tirar pessoas da cidade, em vez de ser facilitar as pessoas a andarem na cidade. Exato. Porque queremos quer não, é assim, eu já não venho tanto à cidade porque me custa vir para a cidade, a não ser que tenha que vir fazer coisas como estas, que são obrigatórias, e então tenho que vir mesmo, mas evito vir, epá, porque por todas as soluções que pensaram, nenhuma delas me satisfaz. Tenho dito. Está dito. Ai, não posso fazer assim, não, agora já usamos aqui uns microfones todos catitas agora. Fazer, okay. Olha, vamos só passar isto muito, muito rapidamente, mas queremos voltar aqui a pedir que vocês que estão a ver os episódios, que comentem, que digam, sei lá, desde que vocês vivem em Toronto, ou têm visto aumentos no tempo no trânsito, têm, sei lá, do vosso... de casa ao trabalho tem havido diferenças, há mudanças, alterações, está melhor, está pior, duvido que esteja melhor, mas digam-nos qualquer coisa. E se tiver uma solução mágica, estão ricos. Exato. Estão ricos. Portanto, Toronto volta aqui. Há aqui uma questão que eu gostava que tu trouxesses à baila. Se o senhor não se importa, sim, claro, dizer, falar neste não assunto, o aumento de taxas e penalidades, porque qualquer coisa, penaliza-se qualquer coisa, paga-se mais uma taxa, mais uma FII, penaliza-se se entras entre as 3 e as 5. Há soluções, não é? Há pessoas a apontar isso como solução, ou seja, penalizar as pessoas por usarem determinados trajetos a determinadas horas, etc. Portanto, tudo parece que a solução tem sempre a ver com a gente pagar qualquer coisa. Ora, estamos fartos de pagar de estacionamentos e por aí adiante e não se resolve nada. E isso vai mesmo de encontro à outra parte aqui da notícia, em que agora vai haver 2 semanas de foco intensivo por parte da polícia em passar mais multas para todos estes casos. Cá está. Isto é a tal solução que me parece ser mais uma fonte de rendimento da polícia e da cidade do que realmente solucionar esta questão. Porque o que é que vai acontecer quando o polícia para-te numa via destas? Vai estar a bloquear mais uma faixa. Olha, até parece uma ideia minha, mas já viste? Essa está muito boa. Não sei, digo eu, talvez. E não sei. uma faixa de 5 minutos parada na altura do trânsito é muita coisa. E não é só 5 minutos, sabes que eles levam mais tempo. Mais uma soluçãozinha aqui. Temos a 401 como uma solução. O Sr. Doug Ford quer estudar a construção de um túnel gigante sob a autoestrada 401. Portanto, ali vamos fazer um buraquinho e vamos andar ali por baixo, que iria ligar Mississauga e Brampton a Scarborough e Markham. E este estudo, e eu li isto errado quando estávamos aqui em off, estava a dizer que era em 2027 que iria estar construído. Não, o estudo... Isto leva ainda mais 2 anos para estudarem tudo isto, mas iria exatamente custar milhares de milhões de dólares, bilhões, e levar décadas a ser construído. E quando acabasse de ser construído, nós continuávamos a ter problemas, porque a população vai continuar a crescer, mais carros na estrada, portanto, quando se chegasse ao fim disto,
voltávamos outra vez a ter que pensar na solução. Mas também temos o contrário, então, mas também não se faz nada. Também não se fizer nada, também é um problema. Isto é Eu volto preço a dizer, por ter cão, preço por não tirem ter, as não é? pessoas daqui, admitam que, por exemplo, Toronto só pode ter X milhões de habitantes e vamos fazer isto ao contrário. Epá, mas não é construir edifícios altos e... Mas pode-se fazer isso? Quer Eu dizer, acho que sim, é uma questão de vontade política. por um limite, portanto, cidade de Toronto, 10 milhões, Pá. acabou, não pode entrar mais pessoas Repara nenhumas. uma coisa, tem a ver com o quê? Eu não, honestamente, não conheço a estrutura de financiamento de uma town, de uma cidade, de uma city ou qualquer coisa. Mas eu lembro ainda em Portugal há muitos anos que um dos problemas que se apontava era a estrutura de financiamento de uma Câmara Municipal estava fortemente suportada nas licenças e na construção. E, portanto, eles não cortavam a construção porque é daí que vem o dinheiro. Ora, se uma cidade, uma city ou uma town ou qualquer coisa, a construção, é taxando a construção, aplicando taxas, fechando ruas. Se isso representa uma forte quantia do seu orçamento, ninguém vai mudar isso e vais continuar a autorizar que se construa, primeiro taxando na construção, depois taxando pós-construção. E, portanto, Exato. ou se muda a estrutura de financiamento de uma Câmara Municipal, ou então, de uma cidade, ou então não vejo que haja alteração. E, portanto, volto a dizer, para mim, só tirando gente, não pondo gente. E Sim, pondo limites. e a única forma de tirar ou de limitar é realmente isso que estás a dizer, é chegar à conclusão de que não se deve ou pode fazer mais prédios altos para pôr muitas mais pessoas, Entre outras coisas. entre outras coisas, não é? Deixa-me E só incentivar as pessoas a viverem fora de Toronto, na periferia de Toronto, em outras cidades, por exemplo. E deslocalizar para lá os órgãos governamentais de maneira a estarem numa zona onde despoluam o interior em termos de poluição, em termos de congestionamento. Para zonas menos, deve haver, não sei, menos, eu não, lá está, não vivi em Toronto, que estejam menos congestionados e que se possam deslocar para lá serviços e, claro, isso depois levanta muita questão, obviamente as pessoas tinham um trabalho aqui, já não querem ir para ali, enfim. Mas eu volto a dizer, só para dar uma pequena nota que eu lembro de ler no livro que eu já falei várias vezes no Abundance, e que uma das maneiras que os ricos arranjam de ter o seu espaço, as zonas ricas, e aqui era especificamente Los Angeles, só para eles, é o quê? Ali só são passadas licenças a casas, por exemplo, com uma área de X metros quadrados, com X casas bem, com uma área verde, cada lote tem que ter uma área verde de 3 vezes a área da construção. E o que é que isso faz? Aumenta brutalmente o preço e só os ricos é que conseguem pagar essas casas. E, portanto, os pobres não conseguem, não vão para lá. Isso está-se a começar a ver aqui em Toronto também, porque Porque não aproveitar essa ideia para dizer assim, cá em baixo, vamos deslocalizar, não vamos permitir mais construção e vamos permitir que isto seja a habitação e o trabalho de pessoas, e não é escolher para os ricos, mas é tirar pessoas da cidade, ok? Exato. E até eventualmente, isto já é muito mais além, já é muito mais além do escopo, do âmbito do nosso conhecimento, mas construir... Pronto, eu acho, por aqui. Eu acho que a verdade é essa. Estamos com população a mais. Agora, estava aqui, quando estavas a falar, estava a pensar a nível da imigração. Não me estavas a ouvir, então estavas só a pensar. Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Notável este álbum. É incrível. E às vezes até 3. Mas por aí. Estava realmente a pensar na parte portanto, da imigração e o controle de para onde vai essa imigração, porque o grande problema que existe e que está a ver com a imigração neste momento é que vem tudo parar à grande cidade. Claro. E isso é que estamos cada vez mais a aumentar o problema que nós temos, quer seja a nível habitacional, quer seja a nível de transportes, quer seja a nível de trânsito. Quer dizer, se não houver qualquer tipo de regulamentação à volta da imigração que está a chegar ao país, dizer... Vocês querem entrar? Tudo bem. E porquê? Há cidades vizinhas a Toronto, há outras províncias, há outros lados que vocês podem ir. Mas eu quero ir lá e depois para vêm parar aqui. Pois, Porque aqui é que está o dinheiro, aqui é que está o aí movimento, voltava-se aqui é que à tal questão que tu estás a dizer, que era tentar regulamentar o número da população nas cidades. Pronto. Que eu acho que vai ser um bocado difícil. Pois, porque vai haver competição. Toronto Claro. quer cada vez ser maior. Né? Os gestores, os presidentes da Câmara e o staff querem dizer que a população aumentou, que isto é muito bom, é impossível meter cá mais gente. Isto é como no mundo, já somos 7 bilhões e qualquer dia querem que sejamos 14 ou 15, quer dizer, a Terra não sustenta isto tudo.
ponto final, ainda que haja quem recuse a admitir que haja problemas ambientais e de alimentação e tal, não dá, e as cidades não vão ter, desculpem a má notícia, os habitantes de Toronto, mas na minha humilde opinião, não vão resolucionar o problema com estes pequenos ajustes que não vão. É muita gente, no mesmo sítio, ponto final, não dá. Eu, só para acabar, digo, peguem num programazinho de inteligência artificial, apresentem estes problemas e deixem que a máquina traga soluções. E vejam, se dá ou não dá. Eu não confio em mim, ou seja, quando eu digo não dá com mais gente, vamos cortar a história. Deixem lá vir a inteligência artificial, que essa é que vai dizer que o Alexandre estava certo. Mas agora temos que olhar para as coisas como elas são. A inteligência artificial era capaz de pegar no mapa de Toronto, pegar em toda a informação que existe a nível de população, fazer de construção e fazer uma análise no lugar de levar, como estava aqui na notícia, 3 anos para fazer uma análise de um túnel por baixo da 401, se calhar era possivelmente capaz de fazer isto em dias e trazer ao de cima algumas soluções. Dizer assim, olha, estas faixas é tudo por um sentido, sei lá, estou aqui a dizer. A inteligência artificial vai dizer que é gente a mais. Pois aí é que depois é o problema. Depois assim, o problema que está aqui são as pessoas. Vamos nos livrar do ser humano. Não há solução, a não ser que seja pelo ar e os drones comecem a levar as pessoas a casa e utilizá-las a casa e tal. Duvido honestamente que haja solução em termos de tráfego para a cidade de Toronto e muitas outras cidades mundiais que continuam com este problema. Eu aposto um bocadinho na inteligência artificial. Aliás, até dizem que, por exemplo, uma autoestrada, se fosse todos os carros que estão numa autoestrada, se fossem todos controlados por inteligência artificial, era possível haver 3 a 4 vezes mais viaturas nessa mesma autoestrada. Sim, aí estou de acordo. Porque a inteligência artificial que comandava os carros, os automóveis, era capaz de saber, porque tu entravas... Mas isso há estudos, sabias? Claro desculpa que lá. há, e é por isso que eu estou... Não vais por aí. Não estou a dizer inteligência artificial, estou a dizer, há estudos de trânsito efetuados já há bastantes anos, há muitos anos, já há 15, 20 anos, que dizem precisamente que não é só muitos carros, é como eles... É o erro humano. Exatamente. Se toda a gente entrasse na estrada e fosse ali àquela velocidade, sem mudar de faixa, sem fazer disparates... O ser humano é por isso que eu digo... Aquilo era mais viável. Se tirássemos o pé do acelerador, o ser humano, né, e deixássemos que fosse uma máquina a controlar, porque a máquina, por exemplo, o Alexandre entra na autoestrada, a máquina sabe que o Alexandre só vai sair ali à frente. Eu entro, sei que vai sair aqui. Deixei que o computador saiba onde é que o carro vai e qual é a melhor faixa e manter aquela velocidade. Aliás, o computador podes andar a um pé de cada carro porque controla a tua velocidade toda. Mas o mais engraçado era a tua inteligência artificial devia dizer que... A minha inteligência artificial. Aquela que tu defendes, né? Devia dizer assim, olha, a solução para isto houve em 2025 ou 24 ou 25 alguém, um chamado Doug Ford, que dizia que era fazer um túnel imaginário. E supõe tu que a tua inteligência artificial vai dizer assim, isto só se resolve com um túnel. Mas se calhar a inteligência artificial também dizia isto só com robôs é que se faz. Já ficamos aí aqui com coisas sérias, mas pronto, já estamos a misturar podcast. Olha, espero que tenham gostado deste tópico. Eu acho que a maior parte das pessoas, falem connosco, que vivem aqui em Toronto, passam por estes problemas. Deixem-nos aí os comentários quais são os problemas que mais os afetam neste aspecto e nós vamos tentar responder. Tá bom? Fiquem bem, até para a próxima. Até à próxima.